Olá pessoal, somos a Geotech Studio e esta é a videoaula de Geologia Básica e a Origem dos Solos, no qual trataremos sobre alguns conceitos básicos que são bastante importantes para o início do estudo da geotecnia. Inicialmente, devemos definir o que é geologia. Esta é a ciência que estuda aspectos do nosso planeta, tais como sua formação, sua dinâmica e seus componentes. É reconhecidamente uma ciência de campo, já que suas formulações se baseiam em observações e coletas de dados no local de estudo. Além disso, os processos estudados pela geologia abrangem um período de tempo muito longo, de cerca de milhões de anos, denominado tempo geológico. Por esse motivo, considera-se que os processos geológicos funcionam de um modo bastante semelhante ou uniforme ao longo do tempo geológico. O desenho a seguir mostra o corte de nosso planeta, no qual podemos perceber que a Terra é dividida em 4 grandes camadas. O núcleo interno, que se estende de uma profundidade de 5.200 km até o centro da Terra, e é formado por ferro sólido. Isso porque, apesar das altíssimas temperaturas, a pressão nessa camada é muito grande. O núcleo externo, que se inicia a uma profundidade de 2.900 km e é formado por ferro e outros materiais pesados, como níquel, no estado líquido. O manto, que se inicia a uma profundidade de 40 km e é constituído por materiais de densidade intermediária, tais como compostos de oxigênio, magnésio, ferro e silício. E a crosta, a mais fina e superficial das camadas da Terra, com cerca de 40 km de espessura, contendo materiais leves e com temperaturas de fusão baixas, sendo os principais elementos o silício, o alumínio, o ferro, o cálcio, o magnésio, o sódio e o potássio, combinados ou não com o oxigênio. Segundo a teoria da tectônica de placas, a crosta terrestre não é uma camada única, mas está dividida em 12 grandes placas, denominadas placas tectônicas, que se movimentam entre si a uma taxa de alguns centímetros por ano. Embora imperceptível para a escala humana, a movimentação das placas ao longo de milhões de anos foi capaz de reconfigurar a distribuição dos continentes. Seria essa movimentação das placas a explicação para eventos geológicos extremos, como erupções vulcânicas e terremotos, além de influenciar na formação das rochas, como será explicado mais adiante no ciclo das rochas. Outro conceito de geologia bastante importante é o de mineral. O mineral é definido pelos geólogos como uma substância inorgânica de origem natural, de estrutura cristalina e homogênea, de composição química específica, sendo o principal componente das rochas. Essa definição implica que o mineral seja sólido, com uma composição química de proporção fixa entre os átomos e que as moléculas estejam dispostas em uma estrutura tridimensional padrão e ordenada, formando assim os cristais da rocha. Dentre os principais minerais formadores das rochas, podemos citar, primeiramente, os silicatos, que são os mais abundantes da crosta terrestre, formados pela combinação dos íons silicatos, de estrutura tetraédrica, com cátions metálicos, como sódio, potássio, cálcio, magnésio e ferro. Dependendo do arranjo dos tetraedros, os minerais assumem os seguintes nomes. Se os tetraedros estiverem isolados, temos as olivinas. Se estiverem dispostos em cadeias simples, piroxênio. Em cadeias duplas, anfibólios. Se estiverem dispostos em formato de folha, muscovita. E se o arranjo for tridimensional, temos os feldespatos. Além dos silicatos, temos também os carbonatos, que possuem os ânions carbonato, combinados com cálcio e magnésio. Os óxidos, formados da combinação de íons de oxigênio com cátions metálicos. Os sulfetos, formados da combinação de íons sulfeto com cátions metálicos. E os sulfatos, formados da combinação de íons sulfato, também com cátions metálicos.
Além disso, os minerais possuem propriedades bastante específicas, tais como a dureza, que é a facilidade com que a superfície do cristal tem de ser riscada. Neste caso, cristais de minerais mais duros riscam a superfície de cristais de minerais mais moles. Por exemplo, o diamante, o mineral mais duro da natureza, que consegue riscar a superfície de qualquer outro mineral. Essa propriedade está relacionada com a força das ligações químicas. No geral, ligações covalentes proporcionam minerais mais duros que as ligações iônicas. Outra propriedade é a clivagem, que é a tendência que um cristal tem de se partir em superfícies planares. E quanto mais fracas são as forças de ligação entre as moléculas, melhor é o padrão de clivagem. Temos também a fratura, que é a tendência dos cristais quebrarem segundo superfícies irregulares e que está relacionada à distribuição das forças de ligação em direções transversais aos planos de clivagem. Outra propriedade é o brilho, que tende a ser mais vítreo em cristais com ligações iônicas. Também a cor, que depende do nível de impureza dos cristais. Por exemplo, a hematita, que possui uma cor bastante avermelhada devido à grande presença de ferro. A densidade, que depende do peso atômico dos átomos e dos íons. E por fim, o hábito cristalino, que é o padrão de crescimento dos cristais, que está relacionado com as formas geométricas assumidas por eles. Um exemplo é o quartzo, que se apresenta na forma de um agrupamento de várias colunas hexagonais. Sendo assim, enquanto engenheiros civis ou geotécnicos, nosso interesse maior se dará nessa fina camada denominada crosta. É nessa pequena interface que nós vivemos, entre a crosta e a atmosfera. E é na crosta que faremos nossas barragens, túneis, fundações e tantas outras obras. Por isso, vamos focar no estudo mais detalhado desta camada. Esta interação entre a crosta terrestre e a atmosfera, com seus ventos, chuvas, furacões e geleiras, juntamente com a tectônica de placas, cria um ciclo denominado como ciclo das rochas. As placas tectônicas estão em contato umas com as outras sob forças de grandes magnitudes. Essas forças são grandes o suficiente para liberar energia para elevar a temperatura das rochas a valores superiores aos próprios pontos de fusão da rocha. Essa rocha líquida sobe à superfície por meio de fraturas nas rochas, criando as cadeias vulcânicas. Ao se resfriarem e se solidificarem, este magma dá origem a um tipo de rocha denominada de rocha ígnea. Se o resfriamento se der em contato com o ar, por exemplo, quando o vulcão expulsa o magma, o resfriamento da lava gera uma rocha ígnea denominada extrusiva. Devido à rápida solidificação, os cristais não têm o tempo necessário para se agrupar. Um exemplo desse tipo de rocha é o basalto. Por vezes, o magma encontra vazios no interior do manto terrestre e se solidifica nesses locais. Como o resfriamento ocorre de forma lenta, os cristais se agrupam e formam as rochas ígneas intrusivas. Um exemplo desse tipo de rocha é o granito. Assim que essa rocha entra em contato com a atmosfera, começa o processo de intemperismo, que será explicado com maiores detalhes mais adiante. Este processo quebra e degrada esta rocha, e as chuvas e os ventos levam esses sedimentos a locais mais baixos da topografia, como vales, mares, oceanos e rios. Com o tempo, ocorre o processo de diagênese, transformando esse meio antes particulado em uma nova rocha, denominada de rocha sedimentar. Por exemplo, temos um arenito arcosiano, ou arcose. Por fim, temos as rochas metamórficas, que são rochas ígneas ou rochas sedimentares, que passam por um processo de mudança na mineralogia, na textura, na composição química ou nesses três parâmetros. Esta mudança pode se dar devido a vários fatores. Um deles é a subsidência das rochas,
que, ao alcançarem grandes profundidades, se deparam com temperaturas e pressões elevadas o suficiente para deformar tais rochas, sem, no entanto, fundi-las. Além disso, é possível modificar as rochas com movimentos tectônicos, o que é denominado de metamorfismo regional. Ao sofrer forças de compressão, as rochas tendem a se deformar e apresentar ondulações ou a se fissurar, a depender da temperatura que o evento ocorre. Ao sofrer extensão, as rochas se deformam de maneira de ficar mais fina, assim como quando puxamos um elástico ou uma borracha. Outro exemplo de metamorfismo é o metamorfismo de contato. Quando o magma penetra em câmaras e fissuras, entra em contato com as rochas adjacentes. Estas rochas sofrem metamorfismo devido às altas temperaturas às quais foram expostas. O ciclo das rochas então se completa, e as rochas ígneas, sedimentares e metamórficas podem se transformar umas nas outras, a depender do processo envolvido na transformação. Além disso, para o entendimento da formação do solo, devemos entender melhor o processo de intemperismo, erosão, transporte e sedimentação, que foi explicado de maneira bem rápida para as rochas sedimentares. O intemperismo é a fragmentação física e degradação química da rocha devido às interações com a atmosfera. É neste importante processo que entendemos a formação dos solos, juntamente com outro processo conhecido como erosão. Sendo assim, o intemperismo físico é o responsável pela desintegração das rochas, ou seja, a quebra dessas rochas em fragmentos menores. O impacto das gotas de chuva, da chuva de granizo, dos ventos e das pequenas partículas que carregam, das ondas do mar, das geleiras e do congelamento da água, e as alterações da temperatura são todos fatores de intemperismo físico. O congelamento da água, por exemplo, é um causador de intemperismo bastante interessante. Isso porque a água, diferentemente de outros materiais, ao congelar, diminui a sua densidade. Como sabemos, a densidade é calculada pela fórmula massa dividido por volume. E como a massa permanece igual, a diminuição da densidade é acompanhada pelo aumento do volume de água. Isso causa uma expansão na água, que empurra as fraturas das rochas, muitas vezes ocasionando no desprendimento de grandes blocos de rocha. Há também intemperismo químico, que é o responsável pela decomposição das rochas, ou seja, pela alteração da mineralogia, textura ou composição química das rochas e seus minerais. Como exemplo, temos a decomposição do feldspato e da calcita. O ácido carbônico forma-se quando as moléculas de gás carbônico e de água combinam-se na água da chuva. O ácido carbônico ioniza-se para formar os íons hidrogênio e de carbonato. Os íons bicarbonato reagem com o feldspato, alterando-o para caulinita e silicato, e liberando íons de bicarbonato e potássio. Desta forma, a chuva lixivia esses íons, fragilizando a rocha. Além disso, a velocidade de degradação de uma rocha depende de 4 fatores principais. Primeiramente, as propriedades da rocha matriz. Algumas rochas possuem minerais mais instáveis, que se degradam mais rapidamente quando em contato com a água e o ar presentes na atmosfera. Além disso, as rochas possuem diferentes estruturas, que também influenciam nessa velocidade. Além disso, temos fatores climáticos, como pluviometria e temperatura. Estes 2 fatores climáticos definem, basicamente, a intensidade do intemperismo físico e químico a atuar em cada localidade. Lugares quentes e com alta pluviometria, por exemplo, tendem a ter um intemperismo químico mais atuante, uma vez que neste clima, bactérias tendem a se proliferar e a água atua no sentido de solubilizar materiais. O clima frio e a aridez, por sua vez, inibem esse processo, favorecendo o intemperismo físico. Outro fator é a presença ou ausência do solo, visto que o solo retém a água da chuva e hospeda diversos vegetais, bactérias e outros organismos. Essas formas de vida geram um ambiente ácido, que juntamente com a umidade promove intemperismo químico, alterando e dissolvendo os minerais. E por fim, o tempo de exposição,
Quanto maior o tempo de alteração de uma rocha, maior a sua decomposição química, mais forte a sua dissolução e mais intensa a sua desagregação física. Além disso, quanto mais desagregada for uma rocha, mais superfícies de contato existirão, acelerando ainda mais o intemperismo. Estes fragmentos de rocha são carregados pelos ventos e pela água, até se depositarem em regiões mais baixas, dando origem assim aos solos transportados. Já os fragmentos de rocha, que se depositam no mesmo local de sua rocha de origem, dão origem aos denominados solos residuais. Pois bem, esta foi a videoaula de Geologia Básica e a Origem do Solo. Essa foi a nossa referência bibliográfica, e muito obrigado a todos por acompanhar o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Deem like, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Até a próxima aula!